Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio da nossa série sobre identidade. Se você ficou meio perdido, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, nós começamos semana passada uma série aqui no canal falando sobre o tema identidade. O tema inicial foi Descobrindo Minha Identidade. Vou colocar aqui embaixo na descrição, vai aparecer aqui no card aqui em cima também, só você clicar e você vai pra lá e vai assistir o primeiro episódio, tá bom? Pra você começar a entender a sua verdadeira identidade em Deus. Todo eu falei que vão ser mais ou menos uns 7 episódios, então esse aqui é o segundo episódio da nossa série. Também eu vou deixar a playlist aqui na descrição, e é só você clicar na playlist e você consegue seguir todos os vídeos da playlist, tá bom? Peço pra que, se você gostar, deixe o seu like nesse vídeo, pra você não esquecer no final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele para automaticamente você estar inscrito aqui e não perder nenhum vídeo da nossa série sobre identidade, nenhum devocional, nenhum vlog, nenhum assunto que sai aqui nos vídeos. Peço para que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece. Bora pro nosso vídeo de hoje. Bom, como eu falei para vocês, o primeiro episódio foi falando sobre descobrindo minha identidade. Então nós falamos um pouquinho lá de entendermos qual é a nossa identidade em Deus. Não somente no que as pessoas acham, no que as pessoas dizem sobre nós e nem no que a gente mesmo pensa sobre nós. Que aquilo que Cristo pensa sobre nós comece a reinar na nossa vida, na nossa identidade. Basicamente foi mais ou menos isso que foi falado lá no primeiro vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre filho antes de servo. Existem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, muitas pessoas que já servem a Jesus há muito tempo. Ou você que, veio para Jesus agora e fica um pouco confuso ainda quando as pessoas falam assim, você é filho de Deus. Fica aquela confusão, Como assim eu sou filho de Deus? Como eu sei que eu sou filho de Deus, filha de Deus? Eu não me sinto como filha de Deus. Eu acho que o grande problema, eu falo isso porque eu já me senti muitas e muitas vezes assim, eu não me sentia, eu não me via como filha de Deus. Porque nós temos uma visão de Deus baseada, em muitos casos, no que as pessoas dizem ou como as pessoas agem. E também a grande questão é que existem muitas pessoas que não tiveram a figura paterna, mas nem a figura do pai, nem a figura da mãe muito presente na vida. E pode ser o seu caso. Talvez você não cresceu com seus pais, você não teve o amor dos seus pais, a presença dos seus pais, como eu disse, tanto pai como mãe, ou você cresceu apenas com um, ou com os avós, ou com tios, com alguém da família, mas não com seus pais. E aí você não consegue ter uma visão de Deus como seu pai. Talvez isso então fique um pouco distorcido ainda para você, mas agora você veio para Jesus. Você escuta isso, você até pensa, será que eu sou filha de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus é meu pai mesmo? Como que eu sei isso? Como que eu vou descobrir isso? E aí tem a outra parte, que às vezes a gente começa a fazer as coisas por Jesus, olhando, tendo aquela visão de servo mesmo, como um servo apenas. Nós conhecemos Jesus, quando nós viemos para Jesus, nós somos servos. Sim, nós somos servos. Não tá errado não, tá? Você precisa ter um coração de servo, você precisa aprender a servir a Jesus. E às vezes você vai fazer isso servindo outras pessoas, servindo na igreja, diversas formas que você pode servir. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, também vou deixar aqui embaixo na descrição falando sobre o coração de servo. Nós realmente precisamos ter essa questão de ser servo, essa questão de servir com todo o nosso coração e com toda a nossa vida e dedicação ao Senhor. Isso não tá errado não. A questão é que existem muitas pessoas, e às vezes eu já fiz isso, você já fez isso, ou você tem feito isso, é achar que você é servo e depois você é filho. Então você começa a inverter isso. Nós somos filhos antes de ser servos, mas nós não deixamos, claro, também de ser servos. Eu vou ler primeiro lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Olha o que esse versículo vai dizer para nós. Versículo 12 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, ou seja, se você recebeu Jesus, se você reconheceu que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida, que Ele morreu por você, falando de nós aqui. Então fala, mas todos quantos o receberam, a eles deu o poder. Quem deu o poder para nós? Jesus, pelo seu próprio sacrifício. A partir daquele momento, Ele nos deu o poder, como está dizendo aqui, de se tornarem os filhos
de Deus, aqueles que creem em seu nome, ou seja, nós que cremos no seu nome, cremos na sua crucificação, que ele morreu por nós, que ele ressuscitou por nós, que ele está vivo e um dia voltará. Ele, Jesus, o próprio Jesus, nos deu o poder diante de Deus ali, de nos tornarmos filhos de Deus. Não tô aqui para falar com vocês que não somos servos e que nós não devemos ser servos, mas quando nós entendemos a nossa filiação, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, o fato de ser servo não se torna um peso. Existem muitas pessoas, às vezes, que estão na igreja, que estão fazendo as coisas para Deus, mas elas só se veem como apenas servos de Deus, não como filhos de Deus. Então, aquele trabalho ele começa a ser muito penoso para aquela pessoa. O trabalho em si na igreja, o servir na igreja, o ser servo na igreja se torna um peso, não somente na igreja, mas para poder clarear um pouco para você. O fato de servir se torna um peso para aquela pessoa. O fato de fazer as coisas, a pessoa tem essa mentalidade de só fazer para poder ser aceito por Deus, porque às vezes a gente quer fazer as coisas para poder ser aceito por Deus. Para que Deus olhe para nós e fale, nossa, você está fazendo muita coisa para mim, então eu te aceito. Mas é claro que nós fazemos obras porque nós somos salvos. Quando nós entendemos isso, quando a nossa mentalidade ela muda e ela não passa a ser somente de servos, mas primeiro de filhos, nós entendemos o valor do servir, nós entendemos o porquê nós servimos. Em muitos casos, não são todos, não são todas as pessoas, mas em muitos casos, o servo em si, você pode entender o servo, não somente ali na igreja, mas o servo em si, às vezes ele serve por uma obrigação, porque ele precisa fazer aquilo, porque está no horário dele fazer aquilo, mas o filho, ele serve por amor, ou deveria servir por amor. Então, o ser filho transforma o modo como nós vemos as coisas, transforma o modo como eu e você vivemos. O servo, aquela pessoa que está trabalhando para o seu senhor, vamos dizer assim, que está sendo um empregado, assim, o servo, ele trabalha para receber algo no final do mês, trabalha por medo, do patrão ali, do seu senhor. Mas o filho, a motivação do filho não é medo, é amor. É o amor e a identidade, porque ele entende quem ele é em Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é seu pai. Então ele serve por amor, ele serve porque ele sabe quem Deus é, ele sabe quem ele é. Logo ele vai servir porque ele entende todo o sacrifício de Jesus, ele entende todo o amor que Deus tem por ele. Os filhos herdam, têm acesso livre ao pai. Pensa, você que tem seu pai, que tem sua mãe, você quando você quer pedir alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, enfim, quando você quer conversar, simplesmente, você vai diretamente para o seu pai, diretamente para sua mãe. Você não vai até outras pessoas para que as outras pessoas possam conversar com seu pai para você, não é mesmo? Por quê? Você tem livre acesso ao seu pai, você tem livre acesso para poder pedir, para poder perguntar, para poder conversar com seus pais. Quando nós entendemos a nossa identidade como filhos de Deus, nós vamos diretamente ao Pai. Porque hoje, através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, poder pedir, para poder conversar com o nosso Pai. Quando nós entendemos isso, você consegue realmente não precisar, de uma certa forma, de terceiros para poder falar com seu pai. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, porque imagina, você tá precisando de alguma coisa, você quer simplesmente conversar com o seu pai, e aí você vai lá e fala com seu primo, você fala com o seu amigo, para o seu amigo ir lá e falar com o seu pai. Pensa, não tem lógica nenhuma, porque você é filho, você tem acesso, você tem livre acesso diretamente ao seu pai. Realmente está ali vulnerável diante do seu pai, porque ele te conhece, ele te viu nascer, ele te viu crescer, ele cuidou de você. Você que não teve essa presença paterna na sua vida, eu acho que para essas pessoas, às vezes é ainda mais complicado, ou para você que teve pais, mas não eram tão presentes, cuidavam tão bem de você, e aí você começa a figura de Deus como pai um pouco distorcida. Mas hoje, que hoje a sua identidade seja restaurada em Deus. Que
que a sua identidade como filho de Deus seja restaurada. Sua visão sobre Deus e sobre a paternidade dele sobre a sua vida seja restaurada. Se você é essa pessoa que precisa ter uma visão nova sobre isso. Às vezes até hoje você não se reconhece, você não se vê como filho de Deus, justamente por não entender ou não ter conhecido muito bem essa figura paterna na sua vida. Hoje você possa entender que você tem sim um pai. Se você crê em Jesus, se você reconheceu ele, lá no início, como eu li em João 1,12, ele deu o poder, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então você é filho de Deus. E isso, essa visão que às vezes você tem da paternidade de Deus, por diversas situações que talvez você já passou, que você já enfrentou na sua vida, relacionada ao seu pai, por exemplo, isso é uma vitória diária, sabe? Então não deixe de orar ao seu pai sobre o que você precisa. Nós servimos porque nós somos filhos, não para tentar ser filho. Então você não é servo para você poder tentar ser filho de Deus. A condição é, você precisa servir para você se tornar filho de Deus. Não, quando você crê em Jesus, se você crê em Jesus, através do seu sacrifício, através da sua vida, nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. A partir desse momento, você é filho de Deus. E a partir desse momento é que você entende o valor que tem de ser servo. Você entendeu primeiro o valor de ser filho. Como eu disse, o servo, ele está em busca, em muitos casos, de recompensa, de ser reconhecido pelo seu Senhor. Mas o filho, ele já sabe que ele é amado, ele já sabe que ele é filho, ele já sabe que ele é aceito pelo seu pai. Então ele serve porque ele já sabe, porque ele já entende a sua identidade como filho de Deus. Então para ele o servir se torna muito mais leve, se torna muito mais significativo. E você pode perguntar assim, Lorena, mas você leu, lá em João 1,12, que quando nós cremos em Jesus, através de Jesus mesmo, só através dele, nós nos tornamos, ele nos deu o poder de se tornar filho de Deus. Mas eu não sinto isso, eu, ainda tenho essa dificuldade. Como que eu realmente sei que, poxa, eu sou filho de Deus? Na Bíblia também fala que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então eu quero ler para vocês Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 7. Olha o que diz e vai poder clarear um pouquinho mais para você que pensa dessa forma. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até ao tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou quem? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. Se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como eu falei, porque às vezes os seus pais terrenos tiveram atitudes, ou ainda têm atitudes que ferem algumas coisas, sabe? E aí você começa a ter uma visão de Deus, da paternidade de Deus, da mesma maneira que você enxerga os seus pais terrenos. Mas Deus não é como o homem. Deus não é como os nossos pais. Por mais que você tenha tido pais bons, pais excelentes como eu tive, mesmo assim eles ainda são humanos, então eles erram, porque eles são humanos. Então peça ao Senhor também sabedoria para que você comece a ter essa diferença, sabe? De enxergar que os nossos pais terrenos, talvez por várias coisas que eles já fizeram com a gente, ou por melhores que eles tenham sido, Deus é diferente. Deus não age como seus pais, por exemplo. Não se enxergue somente como um servo, mas que você se enxergue primeiro como filho. E como eu disse, não é errado você servir, você ter um coração de servo. Pelo contrário, Nós entendemos que nós somos filhos de Deus
o servir, o ser servo, o ter o coração, ter a nossa disponibilidade para servir, se torna algo muito mais significativo, como eu disse pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo, espero que essa série em si esteja alcançando você, esteja alcançando o seu coração. E eu espero que ele alcance mais pessoas. Então, como eu disse, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. Conto com você pra isso, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que esse vídeo falou com você. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu tento responder nos próximos vídeos, tá bom? Espero no próximo vídeo da nossa série sobre identidade. Tchau!